Ok, meninos, voltando, agora a gente vai ter uma aula de história, né, para finalizar, e essa aula está na página 392 e 393. Assunto de hoje, primeiro reinado. Já conversamos sobre diversas coisas, já conversamos sobre a vinda dos portugueses para o Brasil, como tudo aconteceu, as mudanças, entre outras coisas, o dia do fico, né? Agora nós vamos começar a conversar sobre o primeiro reinado, o período da independência anterior ao primeiro reinado. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi o governo de Dom Pedro I aqui no Brasil. Será que foi tudo bem? Será que foi tudo tranquilo? Será que ele conseguiu governar e a nação toda amar cada vez mais Dom Pedro? Será? Então vamos acompanhar, pegue seu livrinho e vamos fazer a leitura do conteúdo. Já? Página 392, vamos nessa, vamos fazer a leitura, gente, olha só. Depois da proclamação da independência, Dom Pedro foi coroado imperador e recebeu o título de Dom Pedro I. Os primeiros anos após a independência do Brasil foram muito difíceis, especialmente nas questões políticas. Ocorreu muitas revoltas nas províncias de grupos que não aceitavam a independência. Também foi necessário lidar com demora de alguns países em reconhecer o Brasil como um país autônomo. Gente, para quem acha, né, ou quem achava que foi mil maravilhas o governo de Dom Pedro, não foi. Problemas políticos já começaram desde o início, desde da formação ali para fazer a Constituição brasileira, né? A Constituição que estava sendo elaborada. Daí já começou o conflito político. Depois você vai ter províncias se revoltando, não aceitando a independência. Nós iremos conversar mais na frente sobre elas. Vários problemas, países que não aceitavam ainda o Brasil como um país autônomo, um país independente. Então todos esses problemas aconteceram nesse período. Se lembra que nós conversamos que Portugal demorou alguns anos para aceitar a independência do Brasil, né, como um país autônomo, e exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Você se lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, para você ver a dificuldade, né, até para fazer o comércio do Brasil com outros países, isso foi uma dificuldade terrível. Então, vamos lá, continuando a ideia aí. Assim, durante o primeiro reinado, o país enfrentou problemas econômicos, né, sociais agravados por questões políticas geradas, entre outros fatores, pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que acabou abdicando do trono apenas 9 anos após assumir. Presta atenção, gente. Dom Pedro, ele era alguém muito autoritário. Ó, aqui no teu vocabulário vem dizendo o que é o autoritarismo. Eu vou ler para você. Exigência absoluta, obediência à autoridade do governante, sem permitir questionamento de ideias. Daí você pode entender que Dom Pedro, ele era extremamente autoritário. Ele não aceitava qualquer outra ideia que não fosse a dele. E se alguém ia de encontro à ideia dele, ele fazia questão de eliminar. Tudo bem? Para você entender um pouco quem era Dom Pedro I. Tudo bem? E nós vamos ver esse autoritarismo muito forte na formação da Constituição em 1824. Vamos continuar a leitura aí, ó. Acompanhe. Dom Pedro I convocou em 1822, tá? Primeiro começou lá em 1822, em 1824 vai ser outorgada uma Constituição, né? Uma Constituição, né? No caso, feita por Dom Pedro, mas nós vamos começar lá em 1822, que foi onde tudo começou. Em 1822, Dom Pedro, né, criou ali uma Assembleia Nacional Constituinte para que fosse elaborada a primeira Constituição brasileira. Mas aí já começou o problema. Vamos continuar a leitura. Os deputados e senadores que trabalhavam na Constituição criaram normas e leis que limitavam o poder do imperador. Como Dom Pedro não concordou com essas leis, dissolveu a Assembleia Legislativa em novembro de 1823 e mandou prender deputados e senadores. Gente,
esse período foi chamado de Noite da Agonia, tá bom? Porque, gente, os deputados e senadores, presta atenção o que aconteceu. Eles divergiam. Uns queriam dar total poder para o imperador, outros queriam limitar o poder do imperador. Quem ganhou nessa conversa aí foi aqueles que queriam limitar o poder do imperador. Você acha, sendo Dom Pedro autoritário, como nós já falamos, ele iria aceitar com bons olhos? Não, não aceitou. E aí ele dissolveu a Assembleia, prendeu o pessoal aí que não estava concordando, né? Prendeu o pessoal que queria limitar os poderes dele. Feito isso, ele vai unir um grupo para que possa ser escrita ali, né, uma nova Constituição que lhe dava plenos poderes, que ele poderia fazer qualquer coisa. Bobinho, né? Bobinho demais, Dom Pedro, né? Então você vai perceber que ele vai criar a própria Constituição a seu favor, aquilo que ele quer. Continuando a leitura. O imperador queria garantir que o poder ficasse concentrado, né, em suas mãos. Para isso criou um Conselho de Estado, composto de portugueses que moravam no Brasil, a fim de escrever uma nova Constituição. Assim, em 25 de maio de 1824, foi aquilo que eu falei, foi outorgada. Para quem não entende, existe uma diferença entre outorgar e promulgar. Outorgar, gente, é impor, é autoritarismo, tá bom? Promulgar é formado por uma Constituição, digamos, é aprovada legalmente, né? Discutida em assembleia para ser promulgada, né? É algo bem republicano, né? Onde há conversa. Outorgada não, é imposto, né? Então, Dom Pedro, ele impôs ali essa nova Constituição, a primeira Constituição brasileira, tá bom? Continuando, a principal característica da primeira Constituição do Brasil foi o estabelecimento do poder moderador, que garantia ao imperador, né, o controle total do país e lhe dava o direito de vetar qualquer tipo de lei com a qual não concordasse. A Constituição de 1824 também determinava que o sistema de governo fosse uma monarquia constitucional hereditária. O que isso quer dizer? Lá no vocabulário diz: sistema político que reconhece o rei como chefe do Estado, mas obedece a uma Constituição. Deu para entender? Hereditária. Hereditária porque pode passar de pai para filho, tá bom? O sistema de governo fosse monarquia constitucional. Continuando, o país fosse dividido em 19 províncias que seriam governadas por presidentes escolhidos diretamente pelo imperador. Então, gente, todas as províncias, quem iria determinar as pessoas que iriam governar essas províncias era o próprio imperador Dom Pedro I. Continuando, o catolicismo, né, fosse a religião oficial, sendo permitido o culto a outras religiões, contanto que não houvesse forma exterior do templo, né? Então, Dom Pedro, ele estipulou no caso aí que a religião oficial do Brasil seria o catolicismo, só que ele permitiu que outras religiões, né, pudessem ter os seus cultos, né? Fazer seus cultos, ok? Continuando, caberia ao imperador nomear altos cargos religiosos e ele poderia vetar qualquer lei decretada pelo Papa em Roma. Gente, o homem queria mandar até no Papa. O Papa não podia nem mais mandar. O que o Papa dissesse, primeiro teria que passar por Dom Pedro. Se ele aceitasse, tudo bem. Se ele não queria nem saber o que o Papa tinha mandado, tá bom? Para você ver o nível de autoritarismo desse homem, tá bom, gente? O voto era indireto, né? E permitido apenas aos homens adultos que dispunham de determinada renda. Então, para você poder votar, você não poderia ser qualquer um. Você deveria ter, uma qualidade econômica
bastante elevada, tudo bem? Então isso aí são traços desse governo, desse início, né? Principalmente do início do governo de Dom Pedro I, seu primeiro reinado. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Façam a atividade. Um beijão, um abraço, fui!